Amém? Evangelista Sérgio, por favor. Que maravilha. Estará nos trazendo a mensagem desta noite. Quantos estão prontos para ouvir a voz de Deus? Ainda sentados ainda, quero cumprimentar os irmãos com a paz do Senhor. Amém? Sinto-me muito feliz essa noite poder estar fazendo parte de um povo que está adorando a Deus. E esse dia foi muito especial para nós, principalmente algumas pessoas aqui da nossa igreja que participaram da sua primeira ceia, puderam cear na presença do Senhor. E a presença de Deus foi muito real aqui nessa manhã, e ainda assim à noite Deus tem operado por bondade em nossos corações. Aleluia. Abra sua Bíblia, por favor, comigo, no livro de 1 Reis, capítulo de número 17. Livro de 1 Reis, capítulo de número 17. E depois, livro de 1 Reis, ainda capítulo 18 e versículo de número 1. Quantos encontraram, por favor, digam: eu encontrei. Diz assim a palavra do Eterno. Então Elias, o tisbita dos moradores de Gileade, disse a Acabe: vive o Senhor, Deus de Israel, perante cuja face estou, que nestes anos nem orvalho nem chuva haverá, senão segundo a minha palavra. Vire a página da sua Bíblia comigo, capítulo 18, diz assim, versículo de número 1. E sucedeu que, depois de muitos dias, a palavra do Senhor veio a Elias no 3º ano, dizendo: vai e mostra-te a Acabe, porque darei chuva sobre a terra. Bendito Deus, estamos debaixo da sua palavra aqui nesta noite. Eu te peço que a tua graça e o teu Espírito fale sobre a tua igreja. Nós já te adoramos, nós já ministramos tributos ao teu nome. É momento, Senhor, de ouvirmos a tua palavra. E como o profeta uma vez profetizou, que a tua palavra vá nos corações daqueles que estão aqui esta noite e traga, Senhor, resposta ao coração dos teus filhos, e depois retorne para o Senhor cheia, no nome de Jesus Cristo. Está muito bom esse silêncio, vai ser muito fácil pregar aqui essa noite. Nós acabamos de ler 2 versículos da Bíblia, 2 versículos do livro de 1 Reis, e há de se notar que do primeiro versículo nos deparamos com Elias profetizando acerca de chuva sobre Israel. E já no 2º versículo que acabamos de ler, passaram-se aproximadamente 3 anos depois da profecia que Elias profetizou, de que Deus cerraria os céus para que não houvesse mais chuva. No versículo 1 do capítulo de número 18, eu me deparo com um profeta por nome de Elias, já experimentado, já passado pela moinha, já era um profeta pronto, era um profeta que estava no auge da sua carreira, uma vez que ele está à procura de Acabe e não Acabe à sua procura. Pois bem, nesses versículos que acabamos de ler, existem 2 personagens e um paradoxo. O primeiro personagem, e que nós já fizemos menção,
é o profeta por nome de Elias. Gostaria que prestasse atenção para cá. Era o profeta por nome de Elias. E o segundo personagem que nós também estaremos falando e faz parte deste contexto é o rei Acabe. Diga comigo, rei Acabe. Acabe era rei sobre Israel. Eu quero que você entenda que reino de Israel é uma coisa e reino de Judá é outra coisa distinta. São dois reinos diferentes, são dois reinos divididos. Antes que eu faça qualquer aplicação bíblica para a sua vida, eu preciso que você entre na introdução que estaremos falando sobre essa noite. Na introdução que estaremos falando nessa noite. Nos capítulos de número 13 e a partir desse capítulo até o capítulo de número 18, quando nós entendemos acerca da vida de Elias, o capítulo de número 13 do livro de 1 Reis retrata a morte e falecimento de um dos maiores reis da sua época, a saber, Salomão. E a Bíblia nos informa que Salomão, após o seu falecimento, após ele ter morto, o reino de Israel foi subdividido, isto é, foi dividido em duas nações, o reino do norte e o reino do sul. A saber que, resumindo a história, o reino do sul era formado por Judá e também pela tribo de Benjamim. Era o reino que constituía-se na cidade de Jerusalém, enquanto que o reino do norte, a saber, a nação de Israel, estava localizada em Israel, nos termos de Samaria. Diz-nos a Bíblia e a história que Samaria era um local, e quantos é que não se lembram dessa história, que Samaria era um local de adoração a Deus, e também Jerusalém era um local de adoração a Deus, uma vez que o próprio Jesus, referindo-se a esses dois lugares, ele nos falou acerca dos verdadeiros adoradores, que não era nem Samaria, muito menos em Jerusalém. O local dos verdadeiros adoradores simplesmente é o local onde os verdadeiros adoradores adoram o Pai em espírito e em verdade. E diz-nos a Bíblia que após a morte de Salomão, construíram-se, no reino do norte, foram construídos dois altares a Baal, a saber, na cidade de Dan e na cidade de Betel. Inclusive, o mesmo rei sobre a nação de Israel, ele ordena, ele faz uma ordenança a fim de proibir quem estava em Israel não ir para a cidade de Jerusalém para adorar a Deus. Ele faz dois altares a Baal e muda a data da maior festividade de Israel, a saber, a festa dos tabernáculos. A partir desse período, por aproximadamente 60 anos se passaram. 60 anos foram os piores períodos de Israel, os piores períodos de Jerusalém. Jerusalém e Israel estavam passando do período da Idade de Ouro e estava adentrando por um período muito ruim, aonde a sua economia era muito ruim, aonde a sua degradação espiritual era muito ruim. E quando nós entramos nesse contexto, nós estamos falando sobre Acabe, nós estamos falando sobre o reino de Acabe. E a Bíblia nos fala acerca de alguns reis que reinou sobre Israel. A maioria deles foram maus, a maioria deles pecaram contra o Senhor, a maioria deles adoraram a Baal e não Deus e Yahvé. Chegou agora a vez do rei Acabe, chegou agora. Acabe poderia mudar a história, Acabe poderia ser um bom rei para Israel, Acabe poderia restaurar os altares, Acabe tinha de tudo para ser um grande rei. Acabe, para quem não sabe, ele foi um dos ícones de vergonha para Israel. Eu entendo que se Davi era um herói para a história, se Davi era um ícone para Israel, se Davi era o rei que fez mais conquistas, se Davi era segundo o coração de Deus, Acabe fazia o que era contrário ao que Davi fez. Acabe era um ícone de vergonha espiritual, Acabe era um
ícone de aliança com outros deuses. Isso tornaria Acabe desafiando ao Senhor, desafiando a Yahvé. E quando eu falo sobre a personalidade de Acabe, secularmente falando, Acabe era ambicioso ao extremo. Para ele, não tinha limites e barreiras para fazer com que Israel se erguesse. A primeira coisa que Acabe fez quando assumiu o reino, logicamente, foi ter uma rainha, foi ter a sua majestade, a sua companheira, que estaria ao seu lado, o auxiliando. E ele, de todas as suas escolhas, ele poderia muito bem escolher uma adjuntora que auxiliasse, que o levantasse, que ajudaria o seu reino a crescer espiritualmente. Mas a Bíblia fala que ele escolhe a Jezabel. Os princípios de Acabe, os princípios morais e éticos que ele aprendeu na sua infância, se perderam com o tempo. E ele escolhe a Jezabel, que era filha de Etbaal, adoradora do deus Baal. Baal era o deus que estava sendo adorado em Israel. A Baal era o Deus que confrontava o nosso Deus eterno. E quando eu falo sobre aliança, quando eu falo que Acabe fez a sua pior escolha no início da sua carreira, eu estou dizendo que ele estava vendendo os seus princípios. Eu estou dizendo que ele estava vendendo ainda um pouco de moralidade que havia no seu coração. E ele